Oi, tudo bem? Esse é o vídeo de perguntas e respostas sobre a minha experiência de morar fora. Para quem não me conhece, eu sou paulistana, eu sempre morei em São Paulo, mas há cerca de 2 anos nós nos mudamos para Nova Zelândia. E a Nova Zelândia é um país que fica lá na Oceania, pertinho da Austrália, é um país desse tamanhico. E depois desse período nós nos mudamos para a Alemanha, que é onde eu estou agora. Por conta disso, né, de morar fora e de sempre me mostrar no Instagram ou aqui no canal, eu comecei a receber muitas perguntas sobre a minha experiência de morar fora, né, como é que faz para arrumar emprego, como é que se mantém, como é que faz com a língua. E eu sempre fui separando as perguntas, então eu vi que eu tinha muita coisa, e aí eu sentei, dei uma organizada e separei 15 temas para responder para vocês. Então hoje eu vou falar sobre como é que faz com o emprego, com a língua, com comida, como é que aluga casa, etc. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, se você tem curiosidade sobre morar fora, você pode assistir esse vídeo que você vai gostar. E se você não gosta de me ouvir falando demais, porque eu sei que eu falo muito, você pode partir para o próximo vídeo, porque tem muita coisa para falar, eu separei muita informação, tá tudo aqui no meu celular e eu vou começar a responder agora. Então, bora lá! A primeira pergunta é um pouquinho curiosa e engraçada, que é: o seu marido é gringo? Você saiu do Brasil para casar com alguém de fora, algum estrangeiro? Então a resposta é não. Errou! Meu marido é brasileiro, é paulistano e eu não saí para casar com nenhum gringo. Pergunta número 2. Por que vocês moram no exterior e por que escolheram a Nova Zelândia, um país tão distante que mal conhecemos? Nós saímos do Brasil porque a gente queria ter a experiência de morar em outro país. Eu sempre quis morar fora, desde que eu era muito novinha, assim, eu tinha aquele sonho dourado de morar nos filmes da Sessão da Tarde, sabe? Naquelas escolas com aqueles armários e o ônibus amarelo, eu achava aquilo incrível. Só que quando eu era novinha, adolescente, a minha visão de morar fora era morar nos Estados Unidos, assim, eu não imaginava outros países, porque acho que a influência era muito mais forte. Mas depois que eu fui crescendo, eu comecei a conhecer pessoas que moraram em outros lugares do mundo, né, que iam e vinham, ou que se mudavam de vez, e eu vi que era possível, né, mudar para outros lugares. E enfim, acabamos indo para Nova Zelândia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Nova Zelândia mais pra frente, mas como eu falei, nós não escolhemos a Nova Zelândia, a vida que nos levou para ela. A terceira pergunta é sobre migração. Quais são as formas possíveis de migrar? Como vocês conseguiram sair do Brasil? Então vamos lá. Essa pergunta é um pouquinho perigosa porque eu não sou especialista em migração. Então, para quem tem interesse em mudar de país, é necessário e super importante olhar as regras do país em questão que você está pensando em ir. Porque todo país tem lá um órgão super sério com todas as normas e regras para que você possa migrar ou não. E isso tem que ser feito diretamente com o país. Então o que eu vou falar aqui é só baseado nas coisas que eu vi ou que a gente fez e tal. Mas não é verdade absoluta, tá? Então pesquise a fundo. Mas eu sei que você pode migrar através de estudo. Então, por exemplo, você pode fazer um curso de línguas, ou um curso de uma faculdade, ou um mestrado, um doutorado, etc. Essa é uma forma de conseguir visto. Uma outra possibilidade é migrar através de um trabalho. E foi exatamente isso que nós fizemos. Então, funciona mais ou menos assim. Alguns países têm uma lista de profissionais em demanda, ou seja, naquele local não tem profissionais suficientes para suprir o mercado. Então eles permitem que as empresas contratem pessoas de outros lugares do mundo para fazer aquele trabalho. Geralmente é necessário que você fale a língua local, tenha experiência e formação comprovada daquela profissão, né? Não aceita só porque você fala, eu sei fazer tal coisa, posso ir, não. Você tem que comprovar que você faz aquilo. E foi exatamente isso que aconteceu. Então a empresa, ela torna-se seu sponsor, ela avisa o governo que está te contratando e te contrata. Então você vai e fica bem exatamente linkado com a empresa, você só está naquele país enquanto a empresa está te contratando. Uma outra possibilidade relacionada a trabalho é assim, tem alguns países que tendo essa lista de profissão em demanda, eles permitem que você aplique para um visto para procurar trabalho. Então você prova que você tem aquela profissão, pede esse visto e tem o direito a ficar em média 6 meses, né? Não é um período muito longo não. Você tem direito a ficar 6 meses mais ou menos procurando aquele trabalho. Se você arrumar, você pode aplicar para o visto de trabalho, senão você tem que voltar para sua casa. Eu não sei quais são esses países, nós não fizemos isso, mas eu sei que isso existe. Então, caso seja do seu interesse, também você pode pesquisar, né, nos órgãos de imigração dos países para ver quais têm essa possibilidade de visto de ir até lá para procurar emprego. A outra possibilidade de migração é com casamento, mas eu não casei com gringo, então eu não sei falar absolutamente nada sobre isso. E eu vou deixar um vídeo de uma pessoa que conheceu algumas pessoas com algumas experiências similares. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, que ela fala um pouco sobre pessoas que saíram do Brasil para casar com gringos. E enfim, vou deixar aqui embaixo para você ouvir as histórias dela, tá? Não deixe de assistir esse vídeo caso você esteja nesse site de arrumar gringo
à distância, sem saber quem eles são, pensando em casar sem conhecer as pessoas. Ó, assista aqui embaixo. A próxima pergunta é: qual a profissão do seu marido? Bom, ele é diretor de arte, trabalha em agência de publicidade, ele é designer. A quinta pergunta é sobre burocracias. Me fale quais são as burocracias de mudança. Como é o pedido de visto, exames e custos? Tem que realmente comprovar dinheiro para se manter por um ano como no Canadá? Vocês tiveram que comprovar que deixaram imóveis no Brasil? Para a Nova Zelândia, o pedido de aplicação de visto de trabalho foi bem extenso. Eles têm formulários imensos para preencher e também você tem que comprovar que você está formado naquela profissão e que você tem experiência. Tivemos que comprovar que éramos casados, comprovar que estávamos com boa saúde. Isso foi até engraçado porque a gente fez exame de sangue, de coluna, um monte de exame para comprovar que estava bem de saúde. E esses exames são feitos com médicos credenciados pelo governo, ou seja, não são médicos que estão no plano de saúde, eles não aceitam qualquer médico, nem qualquer laboratório para fazer exame, então você acaba tendo que pagar tudo e gasta uma grana com isso. Todo o custo de visto também ficou por nossa conta, não tem ninguém que paga essas coisas, sabe? Sobre se os países pedem comprovação de renda para se manter por um ano, eu não lembro assim exatamente porque já faz bastante tempo, mas eu acho que pelo fato de a gente ter ido através de trabalho não pediram. Mas, entretanto, todavia, eu sempre falo para quem me pergunta: se você quer mudar, guarde a partir de agora todo o dinheiro possível, economize tudo, porque dinheiro faz muita falta e te ajuda muito. A gente chega num país, não sabe onde é o mercado mais barato, não sabe onde come com preço bom, não sabe onde comprar, sei lá, você precisa de uma blusa de frio, você não sabe exatamente onde comprar, então a gente acaba gastando muito dinheiro na hora que chega. Então todo o dinheiro é útil, assim, tem que guardar, tem que economizar muito mesmo. E se tivemos que provar que tínhamos casa no Brasil, como a gente tem um apartamento, a gente deixou na documentação já tudo acertadinho, porque caso desse tudo errado a gente tinha para onde voltar. Então a gente incluiu isso sim. A próxima pergunta é se há algum incentivo ou ajuda do governo. Existe algum incentivo para quem vai de outros países, como ajuda de custo, isenção de taxas e etc? Olha, eu não sei, porque nós não tivemos nenhum tipo de isenção em nada. Então, tudo do visto, as passagens, as coisas, tudo a gente pagou, os aluguéis da casa, ninguém deu nada pra gente, então a gente teve que pagar tudo. Então, se há algum tipo de incentivo, eu desconheço e não vou saber te responder porque realmente nós não tivemos nada. Sétima pergunta sobre preconceito. Existe muito preconceito para quem é de fora? Você costuma ouvir piadas sexistas com brasileiras? As pessoas são legais, receptivas, fazem amizade e são gentis? Então, sobre preconceito. Olha, eu acho que preconceito no fim tá em qualquer lugar e vai muito das pessoas e etc e tal. Eu nunca tive assim uma situação que eu falei: nossa, essa pessoa foi extremamente preconceituosa e agressiva comigo. Isso não acontece. Mas às vezes você percebe ali nas entrelinhas algum comentário, alguma risadinha, alguma forma de falar, você percebe que tem um tom meio preconceituoso. Eu acho que a gente nunca tá imune a isso, sabe? Não tem muito como fugir. Piada sexista, é claro que eu ouvi, não muitas, mas uma vez eu tava num bar com uma amiga minha italiana e a gente ouviu umas piadinhas, uns comentários. Na verdade eu nem tinha entendido, né, porque era em outra língua, mas um colega nosso do grupo é daquele país e fala a mesma língua e ele comentou: vamos embora daqui porque aqueles meninos não sei o que, e aí ele explicou e eu fiquei assim, passada, mas né, acontece. Agora, se as pessoas são legais, receptivas, fazem amizade, são gentis, olha, eu não fiz amizade com muita gente na Nova Zelândia. Aqui na Alemanha eu ainda não conheço praticamente ninguém porque já falo sobre a Alemanha. Mas assim, eu não fiz amizade com muitas pessoas de lá. Mas as pessoas que eu conheci foram gentis e legais comigo no geral. Assim, eu não tive problemas com pessoas locais, praticamente nenhuma. Eu já falei da Emma, que eu a conheci por conta de costura. Já até falei dela de alguns vídeos aqui, já fiz algumas coisas. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui embaixo pra quem quiser assistir. Eu a conheci através de costura, né? Ela me chamou pra tomar um café, ela também costura. E a Amy é uma pessoa que eu trouxe pra minha vida e até hoje eu falo com ela, assim, é bem legal. Só que aconteceu, eu conheci as amigas dela, né? As meninas que costuravam também da cidade. E elas nunca fizeram questão de fazer amizade comigo, assim, de aprofundar a amizade, sabe? A gente saiu mais de uma vez, nos conhecemos e tal, mas ficou meio cada uma no seu canto. Eu acho que no fim até eu mesmo não fiz muito esforço pra fazer amizade com elas e meio que ficou por isso também. Mas olha, eu conheci a Christine, a dona de um brechó que eu gravei, vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo também. E ela foi super amável comigo, ela me escreve no Instagram até hoje. Eu conheci algumas outras pessoas que assim, eu não aprofundei a amizade, mas elas foram legais comigo. Inclusive quando eu trabalhava na alfaiataria, as pessoas que iam lá no geral também, exceto as pessoas que passavam com muita pressa, deixavam o trabalho lá e saíam correndo, mas as que passavam lá com mais tempo, que faziam perguntas,
elas eram, no geral, bem bacanas comigo e geralmente pacientes, porque meu inglês também era meio pequenininho demais. Então, assim, não tive grandes problemas. Aqui na Alemanha eu não conheço muita gente porque eu tô aqui há pouco tempo, já vou falar sobre a Alemanha. E as pessoas no geral, assim, no comércio também são ok, mas ok ali no limite, sabe? Ninguém fica se esforçando pra fazer amizade ou querer ajudar e etc, mas também são ok. Só que esse negócio de fazer amizade eu acho que tem que partir dos dois lados, sabe? A pessoa do outro país pode se esforçar em querer fazer amizade com você, mas acho que a gente também tem que tentar acolher um pouco isso das pessoas. Eu sempre falava com as pessoas com um sorriso, pedia desculpa, eu não falo inglês muito bem, mas isso e aquilo. Então, no geral, não tive muitos problemas. Mas também é claro que a gente vai encontrar pessoas grosseiras e estúpidas em qualquer lugar do mundo, porque às vezes a pessoa também não tá num bom dia. Então, né, não dá pra medir, assim, dar uma resposta exata. Mas, no geral, eu não achei que as pessoas são grosseiras e estúpidas, assim, comigo por ser estrangeira, sabe? Não achei, não. O próximo tópico é sobre emprego. Então, me perguntaram, o que você fazia no Brasil? Você conseguiu trabalhar com a mesma coisa no exterior? É verdade que tem muita oportunidade de emprego? Como foi procurar emprego em outro país? Dá para arrumar emprego na área de atuação? Eu não falei que eram muitas perguntas? Então vamos lá. No Brasil, nos últimos anos eu era professora de costura. Você conseguiu trabalhar com a mesma coisa no exterior? Basicamente, eu não dava aula de costura, mas eu trabalhava com alfaiate, então sim. É verdade que tem muita oportunidade de emprego? Então, como foi procurar emprego em outro país? Dá pra arrumar emprego na área de atuação? Já falo. Sobre ter muita oferta de emprego e se é fácil procurar emprego no exterior, né? Se é fácil arrumar um trabalho. Gente, eu vou falar assim, não é fácil arrumar trabalho no exterior, de verdade. Isso é a experiência que eu tenho, tá? Eu sei que eu já vi histórias por aí de gente que arrumou emprego no segundo dia que tava no país, na primeira semana, etc. Eu acho isso maravilhoso, eu juro que eu queria ser essa pessoa, mas eu não sou. Eu não fui, foi muito difícil arrumar trabalho. Quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu achei que eu fosse assim, estudar 3 meses, que era o meu período de curso de inglês, e depois ia procurar um trabalho. Quando eu comecei a procurar trabalho, depois desses 3 meses de curso, eu mandava muitos currículos e ninguém me dava nenhum retorno. Ninguém me chamava para nenhuma entrevista, assim, eu comecei a ficar, tipo, desesperada. Porque eu queria fazer alguma coisa, eu queria me inserir naquele local. E foi nessa fase, inclusive, que eu comecei a fazer vídeos aqui pro YouTube, porque eu tinha muito tempo livre. Eu passava o dia, basicamente, estudando modelagem, costurando e procurando trabalho. Então, assim, eu ficava muito em casa, eu tinha muito tempo e comecei a gravar os vídeos. E estamos aqui até hoje. E o que eu percebi? Que as pessoas não me chamavam para as entrevistas. Aí eu contratei um professor de inglês, não os que me davam aula, eu contratei um para me ajudar com entrevistas de emprego e para me ajudar a reformular meu currículo. Ele me ajudou bastante, traduziu meu currículo para o inglês de uma forma, né, muito mais direita. E aí eu comecei a fazer umas entrevistas, mas ainda assim eu tinha um inglês tão ruim que eu realmente entendi o que as pessoas falavam, mas eu não conseguia ter uma boa entrevista porque eu não conseguia falar tudo que eu queria falar. Tipo, eu entendi e ficava assim, sabe aquela situação horrível, sofrida? E assim, eu não fazia muitas entrevistas, mas as que eu fiz ainda não foram tão boas porque eu não conseguia me expressar direito. Era terrível, era extremamente frustrante. Depois eu comecei a procurar emprego de qualquer coisa mesmo, porque eu só queria trabalhar. E ainda assim, era complicado, eu fiz entrevista em mercado, o gerente do mercado foi um amor comigo, conversou muito comigo, mas eu ficava com aquela sensação assim, tipo, ele me perguntava muitas coisas, o que você é formada, o que você já fez? Que isso, que aquilo. E eu comecei a perceber que eu acho que eu tinha um currículo muito bom para aquela vaga. Não necessariamente bom, mas um currículo, tipo, eles pegam, vamos supor, para você fazer reposição de mercado. Uma pessoa que às vezes nem tá estudando, que não tá fazendo nada. E aí ele conversava comigo e falava, você já teve um pequeno negócio, você já fez isso, você já fez aquilo. Tipo, quando você arrumar um outro emprego, você vai embora do mercado, eu não vou nem te contratar. Eu comecei a ficar com essa sensação, sabe? E depois depois de um período, eu fiz entrevista numa loja de suco. Eu até escrevi sobre isso no blog, eu vou deixar o link também aqui embaixo. Eu fiz entrevista numa loja de suco, de saladas, etc. E trabalhei lá, fiz um teste e aí eles iam me contratar. Nesse mesmo dia que eu ia assinar o contrato, eu fiz entrevista com o alfaiate, eu fiquei assim meio em dúvida porque na loja de sucos era um período full time, né, ia trabalhar o dia inteiro, então ia ganhar muito mais. E no alfaiate era part-time, eu trabalhava meio período, mas eu preferi ir para a alfaiataria porque eu sabia que eu ia aprender muita coisa lá, então em vez de ganhar dinheiro eu preferi aprender. Então eu fui pra alfaiataria, mas assim, ó, foi bem difícil. Inclusive o alfaiate, no começo ele não queria me contratar quando eu fiz entrevista, ele foi comer assim comigo, você nunca trabalhou com isso, você trabalhou com costura, mas não exatamente com alfaiataria. Então ele ficou meio assim, eu percebi.
e aí ele pediu pra eu trabalhar, como é que fala? Pra fazer um teste lá. E eu tinha feito um teste na loja de sucos. E eu falei, tranquilo. Só que o que ele fez? Ele foi meio pilantra comigo. Ele pediu pra eu trabalhar uma semana sem me pagar. E eu topei porque, né, eu tava fazendo qualquer coisa pra arrumar aquele trabalho. E depois eu soube que ele nem podia ter feito um teste de uma semana, que o correto é um dia de teste. E eu fiquei uma semana trabalhando e na sexta-feira ele falou, se você quiser trabalhar aqui eu te contrato, tal, enfim. Eu fiquei lá quase um ano trabalhando com ele todas as tardes, fazendo muito conserto, muito ajuste, mexendo em muitas roupas. E pra quem me segue há bastante tempo vê que eu postava muita coisa no Snapchat na época, né? Então eu trabalhei um ano na alfaiataria e foi bem difícil arrumar trabalho. Agora essa pergunta aqui, se dá pra arrumar emprego na área de atuação, então assim... quem lê o meu post do blog vai ver que eu comentei bastante sobre chegar na Nova Zelândia e perceber que quando eu ia procurar emprego não tinha a profissão que eu exercia nas vagas de emprego. Porque sabe quando você entra no site da Cato e tem lá assim, profissão, médico, dentista, sei lá, vendedor, não sei o que lá, moda, aí você abre a parte de moda, aí tem modelista, costureira, piloteira, estilista, sabe essas coisas? Lá na Nova Zelândia, na cidade que eu morava, não tinha nem vagas da área de moda, tipo, não tinha listado isso, porque não tem demanda desse trabalho. Tudo vem da Austrália, vem de Auckland, que é a cidade maior. Então, assim, não tinha nem a profissão que eu faço nas vagas de trabalho, eu fiquei desesperada. No começo foi terrível, assim, então é bom ficar esperto se a sua profissão tem naquele país. Outra coisa que eu vi também, eu vi algumas mulheres que elas faziam cursos para se aperfeiçoar naquela área que elas já eram formadas para entrar no mercado de trabalho local. Então eu conheci mulheres, por exemplo, se formaram em administração no Brasil e chegaram na Nova Zelândia e fizeram um curso, um MBA de business para então entrar no mercado porque ele tinha uma formação que aquele país conhecia. Porque essa é uma questão que a gente não pensa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai lá e se forma na PUC, aí você fala, me formei na PUC. Aí você chega no país e fala na entrevista, você estudou? Eu estudei aonde? Na PUC. Aí o cara lá na Nova Zelândia fala, PUC? O que é PUC? Tipo, não tem valor, entendeu? Então você tem que pensar se além dessa sua profissão tem naquele local, se você pode fazer cursos locais para atualizar seu currículo em instituições que eles conhecem, porque isso sim vai ser valorizado, né? Você estudou aqui. Porque às vezes você faz um curso super bom no Senac, aí você fala pra mulher, eu estudei no Senac. Ela fala, o que é Senac? A próxima pergunta é sobre dinheiro, e me perguntaram assim, dá pra ganhar dinheiro morando e trabalhando fora? É possível juntar dinheiro? Essa pergunta é engraçada, porque assim, eu acho que a resposta vai depender do estilo de vida do casal e das escolhas que vocês fazem, né? A escolha de cada família. E também eu acho que um pouquinho sobre a situação atual do trabalho de cada um. Porque, por exemplo, o meu marido tinha um trabalho de profissional, né? Ele foi contratado porque ele era profissional especializado naquela área. Eu, na Nova Zelândia, não era um profissional especializado na área, eu tinha um trabalho simples. Apesar de eu trabalhar na minha área, que eu trabalhava com alfaiate, eu tinha um trabalho simples e part-time, né? Meio período. Ou seja, eu não ganhava muito dinheiro, eu conseguia tirar um trocado ali, porque eu tinha um trabalho simples, ele tinha um trabalho de profissional. Eu acho que se os dois tiverem trabalhos de profissionais, trabalhando full time, o dia inteiro, a semana inteira, e não gastarem muito dinheiro, eu acho que dá sim pra economizar e fazer um pé de meia. Agora, se vocês querem, né, viajar, ir num show de vez em quando, sair pra jantar, comer na rua um dia ou outro, né, gostarem, sei lá, de decorar uma casa, de ir fazendo essas coisas, vão acabar gastando dinheiro do mesmo jeito. Então eu acho que depende um pouco do estilo de vida. Eu conheci pessoas que não gastavam absolutamente nada, sabe? Não tinham carros caros, não tinham uma vida luxuosa, tudo pra guardar dinheiro, que queriam voltar pro Brasil e montar negócios, por exemplo. Eu conheci pessoas com esse perfil. Mas também conheci pessoas que queriam conhecer o mundo, que gostam, né, de sair, de passear. E aí, né, você sabe. A próxima pergunta é sobre moradia. Como são as casas? Ou como é a moradia nos outros países? É difícil alugar uma casa? Qual a relação com os vizinhos? Então, eu não morei numa casa em nenhum dos lugares, eu sempre morei em apartamento. Eu morava em apartamento em São Paulo, né, quando eu casei. Depois fui morar num apartamento na Nova Zelândia e na Alemanha eu moro também num apartamento. Então eu não morei naquelas casas que a gente costuma ver na televisão, né, que ficam separadas, uma casa da outra, que é super legal. Na Nova Zelândia tem casas assim. Aqui na cidade que eu moro, na Alemanha, eu quase não vejo casas, aqui é tudo prédio. Mas na Nova Zelândia tinha casa assim, só que como eu morava bem no centro, bem no miolo, eu morava num predinho. Pra alugar casa não é difícil se você tá com um contrato de trabalho, né? Se você prova que você tem um trabalho, não é difícil alugar casa, a gente não teve nenhum problema.
Já eu tive uma amiga que não tinha contrato de trabalho, estava procurando trabalho e ralou pra burro para conseguir alguém liberar uma casa para ela. Então, quando está com trabalho é um pouco mais fácil. Tem muito menos burocracia aqui no Brasil, né? Você prova que você tem a documentação de um trabalho, geralmente eles pedem caução de 2 meses de aluguel, então eu falei lá atrás, né? Junta todo o dinheiro porque é importante para você mudar, você tem que ter uma grana. Por quê? Como é que você vai alugar uma casa? O cara vai te pedir 2 meses de aluguel. Vamos supor que o aluguel seja $1.500. $1.500, 2 meses, $3.000. Quanto é que tá o dólar? Vamos jogar 3,50. Então só aí no aluguel da casa você já gastou uns R$10.000. É necessário ter esse dinheiro guardado. Vai alugar uma casa mobiliada ou uma casa vazia para comprar móveis? Vai ter que comprar cama, sofá, colchão, vai ter que ter dinheiro. Então tem que pensar em tudo isso. Mas, voltando à alocação de casa, se você está com o documento certinho, geralmente não é difícil alugar não. E tem muito menos burocracia aqui no Brasil de levar papel em cartório, não sei quantas vias, ter não sei quantas testemunhas. Pra gente foi muito mais fácil, tanto na Nova Zelândia quanto aqui na Alemanha. Outra pergunta... Como é que são as casas e que eu falei, né? Eu não morei em casa, mas existem sim algumas diferenças. Por exemplo, na Nova Zelândia toda casa tinha lavadora de louça, coisa que eu nunca tive no Brasil, lá tem. O apartamento que eu morava tinha máquina de lavar no banheiro, que pra mim também era uma novidade, mas funcionava super bem, super tranquilo. O banheiro tinha o espacinho da máquina e eu colocava a roupa pra lavar, tirava a roupa e colocava no varal. Outra coisa que tem de diferente, aqui na Alemanha as janelas são anti-ruídos, que é um luxo, porque você não ouve um pio do que sai, né, do que tá na rua. E também tem aquecimento nas casas. Eu nunca tinha morado numa casa com aquecimento, nem na Nova Zelândia tinha aquecimento, então aqui as casas ficam mais quentinhas. Outra coisa também um pouquinho diferente são os fogões. O meu fogão aqui tem tampo de vidro, eu vou colocar umas imagens na tela. Tem tampo de vidro e é bem legal, assim, é bem diferente, não é aquele fogão de fogo. Aqui tá a janela, tá um pouco escuro porque tá contra a luz, mas aqui tá o trinco. Então quando o trinco tá abaixado, a janela também tá fechada. Se eu virar o trinco pra cima, ela abre só em cima, ó. Então assim a casa ventila. E quando eu viro o trinco pro meio, ela abre inteira. E aí tá a rua. E na hora que eu fecho que dá pra você perceber que ela é anti-ruído. Silêncio total e absoluto. E aqui embaixo da janela fica o aquecedor, ó. Essa placa aqui é o aquecedor da casa. Então tem um na sala e um no quarto. No momento tá desligado porque tá meio quente. Esse aqui é o fogão e ele é um fogão de indução. Então ele só funciona quando tem uma panela em cima, ó. Eu vou ligar aqui. Ele até vai mudar a temperatura, mas ele não vai funcionar porque não tem panela. Olha, já vai desligar, ó. Tá vendo? Ele tirou a temperatura porque não tem panela. Então esse é um fogão de indução, ele é de vidro aqui em cima. Aqui fica uma lavadora de louças. E essa é bem pequenininha, que é ótima porque somos só em 2. Mas eu praticamente não uso, eu uso muito pouco. Então tem sim algumas diferençazinhas. Outra diferença também é que aqui na Alemanha a água tem um gosto horrível, 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 não dá nem pra dizer. Você filtra e ela fica melhorzinha, mas não é boa não. Na Nova Zelândia a água da torneira é, ó, maravilhosa. Relação com os vizinhos, zero. Nem conheci nenhum vizinho em lugar nenhum. Na Nova Zelândia o prédio tinha umas entradas meio separadas, eu nunca nem vi as pessoas que moravam perto de mim. Aqui na Alemanha eu só vejo todo dia um senhorzinho que fica fumando na porta de casa, então eu acabo não me relacionando. É só bom dia, boa tarde, boa noite e foi o que aconteceu. Eu não fiz amizade com nenhum vizinho. Pergunta sobre a Nova Zelândia. Qual o objetivo de decidir morar na Nova Zelândia? O que é o melhor desse país? Como são as lojas de tecido aí? E os preços das coisas no geral? Mostre seu cotidiano. Você gostou de morar lá? Foi difícil fazer amizade com os locais? Eu falei que eram muitas perguntas. Qual o objetivo de morar na Nova Zelândia? Nunca houve objetivo nenhum. A gente nunca sonhou em morar em algum país específico, assim. A Nova Zelândia simplesmente aconteceu na nossa vida e foi ótimo, porque eu amei morar lá, assim, de verdade. Foi um período ótimo pra mim. O que é o melhor deste país? A educação das pessoas é muito legal, assim, as pessoas... tem gente que confunde com frieza, fala que o pessoal de fora é frio e não sei o que lá, mas, gente, as pessoas são extremamente educadas. Ninguém fica pegando em você, ninguém fica interrompendo conversa, sabe? Isso é tão diferente.
No começo você acha mesmo que as pessoas são meio frias, mas depois você percebe que há um espaço e cada um respeita o espaço do outro, é maravilhoso. Outra coisa muito boa na Nova Zelândia é que é um país que cuida muito da natureza, então todo lugar que você vai, os lugares são preservados, os parques são limpos, as pessoas, né, colaboram com tudo. Isso é muito bacana. Mas assim, uma das melhores coisas que eu tenho de lembrança da Nova Zelândia é a sensação de paz que eu sentia lá. Assim, eu acho que eu nunca vivi isso antes e talvez eu nunca viva isso novamente, porque ter saído de São Paulo, que é uma cidade, né, extremamente caótica, e ido para um lugar tão tranquilo, foi assim um bálsamo na minha vida. Eu tive um período lá de extrema tranquilidade que eu senti uma paz tão grande que eu não consigo medir, assim. Então, apesar de ter muitas coisas boas no país, a minha lembrança maior é disso, sabe? Da sensação de paz constante que eu tinha lá. As lojas de tecido eu já mostrei algumas, eu vou deixar os links organizados aqui embaixo. Eu vou separar esses links por temas para vocês encontrarem, caso alguém queira assistir. Os preços das coisas no geral. A Nova Zelândia ela não é muito cara, mas ela também não é muito barata. Porque lá é uma ilha, né? Muita coisa vai de lá importado, então as coisas não são necessariamente baratas. Assim, você não chega no mercado e se sente assaltado. Alguém vai entender o que eu tô dizendo. Você não acha que as coisas estão com os preços muito altos. Então eu acho que o preço das coisas, da comida, enfim, das coisas no geral, tá ok com o salário das pessoas. Isso eu acho que é ok. Mas tem muita coisa que não é de lá que ela vai um pouco cara. Então, por exemplo, tá? Exemplos. Eu achava a maquiagem dessas marcas Maybelline, L'Oreal, etc. extremamente caras lá, porque são produtos baratíssimos nos Estados Unidos. E o dólar de um pro outro não é muito diferente. E lá o preço era muito mais caro, tipo uma base de 5, 6 dólares era 20 dólares lá. Então isso era muito mais caro. Por isso compensava comprar os produtos locais, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia. Sapato lá também não era muito barato, tênis, etc. Não era muito barato, não. Mas claro, as pessoas conseguem comprar porque tá ok com os salários, mas isso não era muito barato. Agora, a comida no geral eu não achava caro. De novo, não é super baratinho, mas também não é caro de você falar, socorro, não vou conseguir comprar, sei lá, ovo, sabe? Não é. Se eu gostei de morar lá, sim, gostei muito, muito. E se foi difícil fazer amizade com os locais, um pouquinho. Mas também, como eu não tinha uma vida tão ativa com a sociedade no geral, eu acabei não fazendo muita amizade, né? Eu falei disso ali atrás. Eu tenho algumas pessoas que eu trouxe elas pra minha vida e a gente tá aí conversando via Instagram até hoje, mas não tenho muitas amizades locais, exceto brasileiro, né? Porque no finalzinho da minha estadia na Nova Zelândia eu conheci um monte de brasileiro legal, logo depois eu mudei. Mas, nossa, no final eu conheci um monte de gente bacana e, enfim, em seguida eu mudei. Agora sobre a Alemanha. Paty, faça um vídeo sobre a moda alemã. Aonde você mora? Você sofreu preconceito aí na Alemanha? Como são as lojas de aviamento e tecido? Bom, fazer um vídeo sobre a moda alemã vai ser um pouquinho difícil porque assim, eu não falo alemão e pedir para as pessoas, oi, posso te fotografar? Posso fazer uma foto e tal? Eu acho que não vai ser muito fácil fazer isso não. Mas assim, as pessoas aqui se vestem muito bem, elas são elegantes, tá sempre todo mundo em ordem, arrumado. Pelo menos o que eu vi no outono e no inverno, eu achei o povo aqui bem vestido. A cidade que eu moro chama-se Cologne. Preconceito, olha, eu não fico muito na rua, engraçado explicar isso, pra falar de preconceito, porque assim, eu vim pra cá, fiquei 2 meses, nesse período eu fiquei procurando apartamento, depois fazendo mudança, depois procurando meu passaporte, que eu perdi ele uma vez, enfim, fiquei pra cima e pra baixo. Aí eu fui pro Brasil, fiquei 2 meses lá e voltei, tô aqui há 1 mês e meio, então assim, minha câmera travou, tive que voltar. Então, aqui na Alemanha eu ainda não tenho uma vida muito ativa, porque eu não tenho trabalho, eu não tô estudando, então eu não convivo muito com as pessoas. Mas quando eu peço informação, por exemplo, em algum lugar, em algum comércio, as pessoas no geral são amáveis comigo. Claro que elas chegam comigo falando em alemão, aí eu falo, ops, desculpa, eu não falo alemão, posso falar inglês e tal. E aí as pessoas no geral são ok comigo. Só que assim, na parte burocrática, na parte de visto, de documento, etc., as pessoas não são muito fofinhas com você, aliás, são nem um pouco fofinhas. São preto no branco, curto e grossos. Se você não tem as coisas que eles precisam, tchau, vai embora, vai procurar esse papel, depois você volta, pega a fila de novo desde o começo. Então essa parte burocrática é extremamente chata, assim, exigente, cansativa, estressante. Agora a vida básica de fazer compra, né, no mercado, essas coisas assim, não tem problema não, e no geral as pessoas são ok, mas na parte burocrática é tenso. Como são as lojas de tecidos e aviamento? Eu mostrei uma no vídeo do casaco, vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu. A loja é muito fofinha e eu achei uma outra e vou pedir permissão pra filmar lá. Bom, sobre a Alemanha foram só essas perguntas. Outra pergunta.
Patrícia, quais foram as maiores dificuldades que você passou no exterior? Essa eu tenho assim na ponta da língua. As maiores dificuldades foram a língua e procurar trabalho. Eu cheguei na Nova Zelândia sem falar inglês, assim, eu até entendia bem pouquinho as pessoas, porque tem uma coisa, né? Você passa a vida estudando inglês no Brasil e não usa nunca. Aí você viaja a cada 5 anos, aí você entende ali hot dog e hambúrguer. Aí tá bom, aí você volta da viagem e fala, ah, sobrevivi. Aí você mudou de país e vê que aquele inglês que você estudou a vida inteira não presta pra nada, né? Porque eu não usava inglês pra nada. Então, eu cheguei na Nova Zelândia com inglês, assim, muito ruim. E esse tempo de adaptação, de fazer curso de inglês, de procurar trabalho, até o começo do trabalho, no começo o alfaiate falava assim pra mim, nossa, você é muda, você não fala com ninguém e tal. E eu conversava um pouquinho com ele falava, você não tem um inglês tão ruim assim. Só que eu não tinha coragem de falar com as pessoas, porque eu não consigo, até hoje eu não consigo às vezes formular a frase de uma forma que eu quero. Então eu fico ouvindo assim, esperando uma luz pra engatar a conversa, sabe? Então assim, a língua foi uma dificuldade gigante, gigante, gigante. Hoje eu me viro bem com o inglês, não tenho inglês fluente, não tenho inglês na ponta da língua, não é porque eu morei num país de língua inglesa que eu aprendi inglês assim. Aliás, o inglês não é uma bênção que você recebe quando você entra pelo aeroporto, isso não existe, você tem que estudar muito e coisa que eu não fiz, né, porque eu passo um dia inteiro estudando modelagem, mas não passo um dia inteiro estudando inglês, então ó, meu inglês é meio ruim. Mas é isso, a dificuldade da língua foi enorme e aqui na Alemanha eu não preciso nem falar, né? Porque eu não entendo 5 palavras em alemão. Mentira, eu entendo 5 palavras em alemão. Por favor, obrigada, 1, 2 e 5, bom dia e boa noite, é o que eu sei. Então é horrível, né? Não falar uma língua, é horrível, você fica muda o tempo inteiro. Essa foi uma dificuldade, assim, é uma dificuldade extrema. E a outra dificuldade foi procurar emprego, porque eu falei um pouco, né? Um pouco muito sobre procurar trabalho ali atrás. Mas tem uma coisa assim que é muito foda, desculpa, mas tem uma coisa que é muito difícil, que é assim, você tem uma profissão que você exerceu, sei lá, 5, 10 anos, e você sabe que você sabe fazer aquilo, você sabe que você tem ferramentas na sua mão para fazer aquele trabalho, só que ou você não sabe se explicar muito bem numa entrevista, que era o meu caso, ou você vai para um lugar que as pessoas não conhecem sua formação e não querem dar essa possibilidade para você. E é uma frustração, assim, gigante, gigante, não dá nem pra explicar, porque você fala, não, eu sei lavar louça, por exemplo. Aí o cara fala, mas né, não sei se você sabe lavar louça, você nunca lavou louça no país tal. Então, assim, é uma frustração enorme. Eu espero que ninguém passe pelo que eu passei, porque eu chorei muitas vezes falando, nossa, eu preciso arrumar qualquer emprego, porque eu queria, sabe, sair de casa, conhecer pessoas, ganhar algum dinheiro, sabe, ter uma vida ativa. E no começo foi terrível, mas superamos aí, quem sabe eu procuro emprego por aqui, aí é outra história pra contar, né? A 14ª pergunta é uma pergunta leve e facinha, aonde você morou e aonde você gostaria de morar? Eu só morei na Nova Zelândia e na Alemanha. Eu gostaria muito de morar em Nova York, meu sonho dourado, por pelo menos um ano. Eu queria muito estudar lá e morar lá, nossa, eu queria muito, muito mesmo. Eu queria morar em Sydney, na Austrália, porque nós fomos a Sydney numa viagem assim curtinha, vapt-vupt, foi incrível, uma cidade massa, vibrante, linda, quente. Eu amei Sydney. Aliás, eu gravei tudo e não consegui editar esse vídeo até hoje. Eu nem preciso dizer que eu tenho mais de 20 vídeos pra editar, né? Porque eu não consigo fazer tudo que eu quero. E Sydney foi incrível, assim, eu fico com muita vontade de ir pra lá. Eu queria muito também morar numa cidade de língua espanhola, porque eu não falo nada em espanhol e eu queria aprender. E eu acho que morando no local é muito mais fácil desenvolver a língua. Então era isso, eu queria muito morar em Nova York, eu queria muito morar em Sydney um dia na vida, e eu queria morar num lugar de língua espanhola para aprender espanhol. E a última pergunta, a pergunta número 15, é bem íntima, que é assim: o prazer de morar fora é melhor do que a saudade que tu possa sentir daqueles que tu ama e deixastes aqui? Ai, que bonitinho, escrita bonitinha, né? Essa pergunta é tão difícil, eu pensei tanto nela desde que eu a li, porque assim, eu não vou conseguir dar uma resposta exata sobre isso, porque eu acho que são coisas que não dá pra medir, sabe? Exatamente essa pergunta. A alegria de morar fora compensa a falta das pessoas, porque assim, a gente até consegue compensar umas coisas. Eu deixei um emprego lá e tenho outro emprego, não ganho tanto dinheiro, mas tenho mais conhecimento, enfim, isso eu consigo pesar. Agora, em relação às pessoas e à experiência, eu não consigo, porque assim, eu sinto bastante falta das pessoas, sinto muita falta da minha mãe. A falta que eu sinto da minha mãe, assim, é incomensurável, eu não consigo medir isso, porque é uma falta que dói na pele, sabe, assim. Agora eu até que tô bem, porque eu tava com ela 2 meses atrás no Brasil e, enfim, é menos dolorido, mas quando eu tava na Nova Zelândia, que a gente ficou quase 2 anos sem se ver, era horrível, assim, eu chorava diariamente de saudade da minha mãe. Ela já ficou até emocionada.
Então assim, não dá pra medir, porque eu fico pensando ao mesmo tempo que eu tô realizando um sonho que eu sempre tive. Então eu tenho uma falta aqui, mas eu tenho um outro ganho aqui. Então é a vida, né? Ônus e bônus, você tira uma coisa pra ter outra. Então eu sempre penso isso, que eu tô realizando tudo que eu sonhei há 2, 3, 5, 10 anos atrás. Algumas coisas compensam, outras não compensam. Algumas coisas são boas, outras coisas são ruins. A gente cresce muito, a gente quebra um monte de paradigmas, um monte de preconceito, a gente vira pessoas muito melhores. Se você estiver aberta à mudança, né? Começa a comer comida que você nunca comeu, fala com pessoas que você nunca falou, desenvolve outras habilidades. Então, assim, tem muito ganho nesse negócio de morar fora, mas também tem uma perca muito grande, né? A gente não vê a família crescendo, a família mudando, às vezes morre alguém, você tá longe, é horrível, é muito horrível. Você deixa, sei lá, de fazer alguma coisa, de ver suas amigas, de ficar recebendo o WhatsApp das amigas, tudo junto no bar e você queria estar junto e não pode. Então, assim, a gente perde por um lado, mas ganha no outro. Então, não dá pra medir assim. Eu não consigo pôr na balança e falar, ai, compensa sim, compensa pra caramba, ou não compensa, sabe? Então, assim, eu acho que é um pouco pessoal isso, porque tem pessoas que não aguentam a saudade e voltam pro país, tem outras pessoas que sabem gerenciar isso. Eu acho que essa é a resposta final, assim, morar fora é gerenciar emoções, sabe? Ficar no management o tempo todo dos seus sentimentos, tem que gerenciar. Porque você vai ter ganhos de um lado e vai ter perdas pesadas de outro lado, então não dá pra medir, assim, mas eu tenho essa noção, que eu tô realizando um sonho que eu sempre tive. Eu tenho noção também que isso uma hora vai acabar, que eu posso voltar ao Brasil, que eu posso fazer outras coisas, que eu posso morar em outro lugar, que eu posso morrer semana que vem, que eu posso viver 200 anos. Mas talvez esse período aqui se acabe, sabe? Então eu fico pensando nisso direto, tudo nessa vida é passageiro, né? Então, vamos realizar os sonhos. Falei muito, eu falei que eu ia falar muito, eu tinha muita pergunta aqui, eram mais de 20 ou 30 perguntas que eu selecionei, mas eu vou fechar aqui esse vídeo porque eu tenho mais um monte de coisa pra falar. A primeira coisa que eu quero falar é assim, gente, se alguma de vocês, meninas e meninos, tem intenção em morar fora, por favor, procurem os órgãos corretos dos países que vocês têm intenção de ir e vejam as regras e as leis deles. Não caiam em história de vídeo do YouTube, no canto da sereia, no atalho que o fulano falou, na dica que a cicrana deu, porque isso não funciona, isso só mete a gente em confusão. Os países têm regras que precisam ser seguidas, a gente tem que estar seguro no local. Cair nessa história de fulano falou que vai pra lá de qualquer jeito, depois você troca o visto. Imagina você num perrengue desse, num país que você não conhece, numa língua que você não domina, gastando dinheiro que às vezes você tirou, né, fez das tripas coração pra pagar aquela passagem, pra comprar um curso de línguas, pra tentar ficar no país. Às vezes o pai, a mãe fez um super esforço pra que você vá e aí você, sabe, cai em roubada. Então, assim, veja quais são as regras oficiais, faça as coisas da maneira mais clara e segura possível, porque nada como estar em paz, andar tranquilamente na rua, alguém pedir seu documento e você mostrar e o cara falar obrigada, você está certa, pode seguir na sua vida, porque isso é muito, muito, muito importante. Não caiam em roubada, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu já falei, mas eu vou reforçar, que é morar fora, começar a guardar dinheiro a partir de hoje, que vai ser muito importante. Então é isso, eu falei que ia falar muita coisa porque eram muitas perguntas, eu recebi perguntas demais e eu selecionei elas, dei uma organizada. Eu espero ter tirado a dúvida de todo mundo. Desculpa não ter dito o nome de quem fez as perguntas, mas é que como eram perguntas às vezes muito similares, eu reformulei cada uma, mas obrigada a todo mundo que mandou pergunta. E caso eu tenha deixado vocês com alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo. Eu vou gravar um vídeo agora em sequência respondendo perguntas sobre o casaco, porque muita gente fez algumas perguntinhas meio específicas, então eu vou respondê-las aqui. Já vou colocar esse vídeo em seguida também, então volta pra ver o vídeo das coisas que eu vou falar sobre o casaco. E obrigada pelos elogios pelos vídeos, eu também gostei bastante deles. O pessoal gostou das gravações, da edição, da trilha sonora, eu também gostei bastante. E eu vou postar também um vídeo de Varsóvia, eu viajei pra lá com o Rafa e foi super legal, eu gravei algumas coisas pra mostrar pra vocês. Eu fui numa loja de tecidos. Eu fui numa loja de tecidos lá em Varsóvia, então volta aqui pra ver esse vídeo. E é isso, inscreva-se no canal, daqui a pouco eu vou começar uma série de modelagens, estou começando a fazer, vou fazer umas peças bem legais que eu tô selecionando. Então, quando o canal chegar a 40 mil, eu vou começar a soltar esses vídeos, tá? Então inscreva-se no canal e chame seus amigos. Até mais! Tchau!